Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E nesse vídeo vamos tratar sobre a recuperação de créditos tributários. Vamos abordar o que vem a ser a recuperação do crédito tributário, para quais empresas ela se aplica e quais são os impostos passíveis de recuperação, além de demonstrar um exemplo prático de lançamento contábil e uma operação de compra e venda de mercadorias. Sou José Marta Gapeta do canal Monetários e já aproveito para solicitar o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos que deveriam. Entre os motivos para isso está a quantidade de tributos, os impostos em cascata, ou seja, impostos cobrados em cima de impostos, e a complexidade da nossa legislação. Então, ter um olhar minucioso para as oportunidades de recuperação de créditos é primordial para as empresas. A recuperação de crédito tributário vem a ser um processo de restituição de tributos pagos a mais ou indevidamente pelas empresas. Isso ocorre quando as empresas pagam tributos além do que é devido, seja por erros na apuração ou até por desconhecimento dos direitos tributários a que possui. Então, nesse sentido, o contribuinte tem o direito de recorrer à recuperação de crédito tributário para reivindicar a restituição de tributos pagos indevidamente junto à União, Estados e municípios. Então, esta é uma ferramenta legal disponível aos contribuintes que permite a correção de possíveis equívocos na apuração e no recolhimento dos tributos. A complexidade da nossa legislação tributária é um grande fator complicador aí no que tange a identificação de créditos tributários, o que leva muitas empresas a pagarem tributos a mais do que é realmente devido. Existem também as que, pelo mesmo motivo, acabam calculando os tributos a menor, o que pode gerar multas altíssimas, caso a irregularidade seja identificada pelo fisco. Mas como o nosso assunto aqui está voltado para a recuperação de créditos tributários, vamos focar mais no primeiro caso, onde as empresas, por algum motivo, fazem a sua contribuição a maior, ou seja, acabam pagando além daquilo que é devido ao fisco. A complexidade da nossa legislação tributária se dá principalmente pela enormidade de leis e regulamentações que regem o nosso sistema tributário, que conta com um altíssimo volume de alterações nas legislações a todo momento. Só os combustíveis, no âmbito estadual, tiveram 141 alterações em 2022 e 2023. Nesse cenário, fica praticamente impossível acompanhar todas essas mudanças. O nosso atual sistema tributário é repleto de exceções e benefícios fiscais que muitas vezes nem são aproveitados por simples desconhecimento do contribuinte. Pelo que já foi aqui colocado, percebe-se que é bastante comum, então, as empresas incorrerem em erros que podem gerar aí pagamentos a mais de seus tributos, que lhes facultam o direito de buscar o ressarcimento desses valores pagos indevidamente através da recuperação do crédito tributário, que pode ser feito por meio da via administrativa ou judicial. A via administrativa é o processo em que a empresa solicita a restituição diretamente ao órgão responsável pela cobrança. Já a via judicial é o procedimento pela qual a empresa recorre para o judiciário por meio de uma ação judicial para reaver aí o valor pago indevidamente. A recuperação de crédito tributário requer um conhecimento aprofundado da legislação tributária e dos trâmites necessários para reaver esses valores pagos a maior ou indevidamente. Isso porque a empresa precisa primeiro identificar os créditos tributários que possui e depois analisar a viabilidade de recuperá-los. A análise da viabilidade da recuperação dos créditos tributários envolve uma avaliação da documentação comprobatória e da legislação aplicável. Ou seja, para que a empresa possa recuperar o crédito tributário, é necessário que haja um fundamento legal que justifique a restituição. Então, buscar a assessoria de um escritório de contabilidade apropriado ou de um advogado especialista em direito tributário deve ser avaliado. Uma das soluções apresentadas para a recuperação do crédito tributário é a revisão fiscal, que consiste aí na análise dos tributos pagos pela empresa nos últimos 5 anos. Nessa revisão, é possível identificar se houveram possíveis erros na apuração ou no pagamento dos tributos, bem como quais são os passíveis de recuperação pela via administrativa. Nesse contexto, todas as empresas, exceto o microempreendedor individual, têm o direito de recuperar tributos pagos indevidamente. Isso inclui as micro e pequenas empresas, que geralmente estão enquadradas no Simples Nacional, bem como médias e grandes empresas enquadradas no lucro real ou lucro presumido. Em muitos casos, dependendo do faturamento e da atividade econômica da empresa, os valores a ser restituídos podem ser significativos. Podemos citar alguns passos aí para o processo de recuperação de tributos. O primeiro seria identificar os tributos pagos pela empresa nos últimos 5 anos, uma vez que o processo de recuperação pode ser retroativo a esse período de tempo. Analisar toda a documentação aí que comprova quais foram os tributos pagos e buscar identificar os possíveis erros na apuração ou nos pagamentos dos tributos. E depois verificar se há fundamento legal que justifique a restituição do valor pago indevidamente. E então avaliar a viabilidade de recuperar o crédito tributário. Decidir se a empresa irá fazer a recuperação pela via administrativa ou judicial. Em caso de ser pela via administrativa, apresentar uma solicitação de restituição ao órgão responsável pela cobrança. Em caso de via judicial, ingressar aí com uma ação na justiça com o auxílio de um advogado especializado em direito tributário. Feita a abertura e encaminhamento do processo, aguardar a análise da decisão do órgão ou da justiça e, caso seja favorável, aguardar o pagamento do valor a ser restituído. E as condições de recuperação e dos impostos a serem recuperados se darão conforme o enquadramento tributário de cada empresa, e também pelo tipo de produto, mercadoria e serviço personalizado.
Então, conforme o caso, dentro dos impostos passivos de arrecadação tributária, podemos destacar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, que é o Programa de Legislação Social, a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, valores recolhidos ao INSS, que é o Instituto Nacional da Seguridade Social, relacionado às contribuições previdenciárias, e o RPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Os impostos indiretos, como o ICMS, PIS e a COFINS, por sua complexidade, são os principais tributos aí da lista de encargos recuperáveis. Podemos perceber quanto que é necessário que as empresas deem uma atenção especial aí na questão tributária dentro de seus processos, uma vez que ela pode incorrer em erros que podem gerar multas caso ela vier a fazer os pagamentos a menor, ou por outro lado, ela está pagando valores acima do que é devido, gerando aí uma despesa adicional no seu processo. Então, buscar todo o conhecimento necessário é importante para evitar essas condições e também que a empresa possa buscar isenções e incentivos que a própria lei pode lhe impor dentro do processo. Podemos até citar alguns casos bastante conhecidos de malabarismo tributário que algumas empresas utilizaram para reduzir seus impostos. Algumas empresas conseguiram alterar a classificação tributária de seus produtos, onde bombons viraram wafers, sorvete virou massa gelada, onde eles conseguiram zerar aí o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado. O chamado malabarismo tributário consiste em mudar a classificação de um produto para diminuir a carga de impostos que incide sobre ele. A prática não é incomum nem ilícita. Essas empresas conseguiram fazer um enquadramento legal utilizando o conhecimento e as brechas da lei. O que se demonstra aqui é que aquelas empresas que buscam conhecimento, que tratam de forma mais adequada a sua condição tributária, elas conseguem ter acesso a benefícios, isenções e tratamentos tributários que são mais favoráveis e também obtendo uma segurança jurídica maior junto ao fisco em função de poder estar aí fazendo essas operações de forma mais adequada possível. Então é importante que cada empresa, dentro da sua condição, possa, em determinado momento, fazer uma avaliação de como é que está o seu processo tributário. Deve fazer aí avaliações periódicas para verificar se ela está se enquadrando na legislação aplicável ao seu negócio e também se ela não pode, de alguma forma, fazer alguma mudança de estratégia que pode levar a uma redução aí dos custos tributários, até mesmo mudando aí o seu enquadramento tributário. Ela pode sair de um simples nacional para um lucro presumido, um lucro real, ou ao contrário, se uma empresa que está no lucro real pode, de repente, se enquadrar no Simples Nacional e ter aí algum incentivo fiscal. Então, tudo isso tem que ser avaliado, mas principalmente fazer uma análise de como é que está o processo de arrecadação dos seus tributos para ver se ela não está realmente pagando a mais aí do que o necessário. Uma vez que já foi citado aqui, que 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos que deveriam. Lembrando que a recuperação tributária ela pode ser retroativa aos últimos 5 anos, então é interessante que as empresas possam fazer os seus levantamentos, ainda mais se as suas operações envolvem recursos significativos e de uma complexidade maior. Em seguida, iremos apresentar um exemplo prático, onde faremos os lançamentos contábeis referentes aos recolhimentos e créditos tributários. Antes, iremos demonstrar algumas operações onde se é permitido o crédito do imposto, principalmente de ICMS e IPI. Então é possível buscar o crédito de IPI e ICMS na compra de matéria-primas e insumos para a produção. Também é possível lançar o IPI e o ICMS pago na compra de mercadorias adquiridas para revenda, ou seja, uma empresa comercial que compra produtos do fabricante e vai revender esse produto. Também o ICMS pago sobre a energia elétrica aplicada no processo produtivo, ou seja, na atividade fim da empresa. Também o ICMS sobre combustíveis lubrificantes para consumo no processo produtivo da empresa ou utilizados para revenda. Exemplo, uma transportadora que adquire óleo diesel para abastecimento de seus veículos que serão utilizados no processo de transporte pode então abater o ICMS desses produtos. E também os próprios postos de combustíveis, que revendem esses produtos. Existe também a possibilidade da utilização dos créditos de ICMS nas compras de ativo imobilizado, quando utilizado na atividade industrial, comercial ou na prestação de serviço, ou seja, para a atividade fim da empresa. Citamos aí algumas operações que principalmente as empresas enquadradas no lucro real e no presumido podem se acreditar aí de ICMS e IPI. Já as empresas do Simples Nacional, os créditos mais comuns são os relacionados ao PIS e à COFINS. Vamos agora então apresentar um exemplo prático aí de operação de mercadorias envolvendo o ICMS, que seria o mesmo tipo de lançamento que qualquer outro tipo de imposto. Apuração e lançamentos contábeis do ICMS. Vamos verificar então como se daria o processo da apuração do ICMS a recolher. Iremos abordar então uma entrada de mercadoria e depois a saída de parte dessas mercadorias, como se daria então todo o processo contábil e financeiro nessa condição. Então temos aqui o primeiro caso, a aquisição para revenda de 10 camisetas por R$12 cada. Então o valor da nota fiscal seria o total das mercadorias adquiridas. 10 produtos a R$12, R$120. E aplica-se então, nesse caso, uma alíquota de ICMS de 17%. Daria então R$20,40. Cabe ressaltar aqui que o ICMS tem como particularidade o cálculo por dentro, ou seja, ele está embutido no valor total aqui das mercadorias. Então essa é uma das características do ICMS, que é um tributo calculado então por dentro. Então seria 120 vezes 17%, que daria R$20,40. Mas ele não altera o valor total da nota, que como a gente falou,
ele já está calculado e embutido dentro do próprio preço. Então, como se dariam os lançamentos contábeis? Pela entrada das mercadorias, ou seja, pela compra. Primeiramente, então, vamos fazer a aquisição, que pode ser via caixa, bancos ou próprio fornecedor, se for uma compra a prazo. No nosso caso, para simplificação, vamos utilizar como se fosse um pagamento à vista. Então, vamos creditar, ou seja, vamos fazer o desembolso do nosso caixa, no valor de R$ 120. Temos aqui uma empresa que está enquadrada no lucro presumido ou no lucro real, então poderá fazer esse lançamento do ICMS a recuperar. Ou seja, o valor pago aqui na entrada poderá então ser abatido no imposto a recolher, como nós vamos ver a seguir. Então o ICMS a recuperar seria R$ 20,40. O título das contas pode variar de acordo aí o modelo contábil, ou seja, o tipo de escrituração que cada empresa tem aí no seu rol aí de contas. Pode variar o número das contas. O que não varia aqui são os lançamentos de débito e crédito que são necessários fazermos aí dentro do processo. E o custo da mercadoria que vai entrar no meu estoque, então seria o valor que eu paguei, né, no total da nota, diminuir então do ICMS. Como eu tenho aqui a condição de apropriar, ou seja, recuperar esse ICMS que eu paguei aqui dentro dos R$ 120, então o meu estoque vai entrar pelo valor sem esse tributo. Então daria aqui um valor de R$ 99,60. Ficaria então da seguinte forma. Já deixei aqui os razonetes prontos para a gente ganhar tempo. E vamos aqui então na minha caixa banco, que é do ativo circulante. Eu tenho aqui, no nosso exemplo, um saldo de R$ 1.000 e vou então fazer o pagamento da minha mercadoria de R$ 120. Eu tenho um lançamento aqui a crédito, vou lançar a débito aqui então e ICMS recuperar de R$ 20,40. E o meu estoque vai entrar então pelo valor de R$ 99,60. Como a gente viu ali então, o valor do ICMS não entra no meu estoque porque ele vai ser recuperado, não vai gerar custo aqui na minha mercadoria. Lembrando que se eu tiver outros valores aqui relacionados à compra, fretes e algum outro tipo de encargo, esses valores então seriam somados aqui no meu custo de mercadoria, ou seja, no meu estoque. Mas para simplificação aqui, vamos deixar somente com esses lançamentos. Então, feito aqui o primeiro lançamento. Vamos agora simular então o processo de venda. Então, série de mercadorias, ou seja, vendas. Venda de 7 camisetas por R$ 25 cada. Então, daquelas 10 camisetas que a gente adquiriu anteriormente, foram vendidos 7. A nota fiscal, então, será 7 produtos vezes R$ 25, seria um total de R$ 175. A alíquota do ICMS de 17% daria 29,75. Lembrando que essas alíquotas podem variar de estado para estado, conforme hoje opera o nosso sistema tributário. Estamos aqui a título de exemplo, utilizando o percentual de 17%. Então, faríamos os seguintes lançamentos. Vamos debitar banco, então agora vai ser uma entrada de recursos de R$ 175. E abriremos uma conta de resultado para então lançar a receita de venda, que seria então também de R$ 175. Então vamos fazer esse devido lançamento. Então lançamos aqui os R$ 175 no nosso caixa, digamos que foi uma compra à vista. Se fosse a crédito, podia ser então na conta cliente, os duplicados a pagar. Aí vai depender de cada situação contábil, aí, de cada escrituração que cada empresa faz. Então lançamos aqui a entrada do valor de 175, somando então ao meu caixa. Então criamos aqui uma conta de resultado relativo à receita operacional, seria então a receita de vendas. Aqui nós estamos a débito, então vamos lançar a crédito aqui os R$ 175. Então feito aí o lançamento relacionado à venda. Essa venda me gerou então o ICMS a recolher ou a pagar. Seria então uma conta de passivo, ou seja, uma obrigação assumida. Em contrapartida, eu vou então abrir uma conta de resultado, que seria então ICMS sobre vendas, que seria uma conta de despesa, pelo mesmo valor, de R$ 29,75. Fazendo o devido lançamento, então eu terei aqui ICMS a recolher passivo circulante, R$ 29,75, e geramos aqui uma despesa de R$ 29,75, relacionada então à despesa de vendas com ICMS. Seria então uma conta de resultado também, uma despesa operacional. Então lançamos aqui o tributo. Vamos dar baixa então do nosso estoque da mercadoria vendida. Essas 7 camisetas então têm um custo de R$ 69,72. Seria então 7 vezes o valor unitário aqui das minhas camisas que estão em estoque lá por R$ 99,60. Então vou abrir mais uma conta de resultado, que seria o custo das mercadorias vendidas, e vou dar baixa no meu estoque pelo mesmo valor. Então teremos a seguinte situação. Vou baixar aqui do meu estoque R$ 69,72. A mercadoria saiu do meu estoque pelo custo unitário de cada uma que estava lá registrado, as 7 camisas. Vamos aqui bem rapidamente para tirarmos a dúvida. Então, seria igual, o 9,60 são 10 camisas. Então, divido por 10 e multiplico por 7. Seriam as camisas vendidas. Então, deu realmente 69,72. Então, eu vou agora, na conta que eu criei de custo de mercadoria vendida, eu vou entrar a débito, ou seja, uma despesa de
69,72. Então, lembrando que despesa sempre a débito, receita sempre a crédito. E feito, então, os nossos lançamentos contábeis aí relacionados a esse produto. Vamos fazer agora, então, a apuração, ou seja, o confrontamento das contas de ICMS a recolher e ICMS a recuperar. A forma mais prática de fazer esse confrontamento é verificar qual tem o saldo menor. Eu tenho aqui ICMS a recuperar de 20,40 e tenho ICMS a recolher de 29,75. Como eu tenho o valor a recuperar menor, então esse é o valor que eu vou usar para fazer a apuração. Então eu tenho aqui a recuperar 20,40 e vou então fazer ali o lançamento de 20,40 para a recolher. Então eu faço esse lançamento contábil para zerar a minha conta ICMS a recuperar. Então ficará da seguinte forma. Eu zero aqui então os 20,40 a crédito e vou abater aqui a minha obrigação de ICMS a recolher. O que aconteceu então? Eu apropriei o ICMS que eu tinha a recuperar, abatendo o valor que eu tinha a recolher lá no meu passivo circulante. Então os R$ 29,75 calculado que eu tinha como obrigação, reduz para R$ 9,35. Então esse seria o valor lá no mês seguinte que eu pagaria. Então veja que o processo ele é bastante simples e possibilita então essa condição. Esse exemplo de contabilização de uma operação com mercadorias envolvendo o ICMS pode ser utilizada de forma similar para os outros tipos de impostos, como IPI, PIS e COFINS. Vimos nesta apresentação como a recuperação de crédito tributário é uma questão extremamente complexa, que exige conhecimento técnico e expertise jurídica. No entanto, pode gerar altos ganhos financeiros para as empresas que conseguem recuperar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. O nosso objetivo foi trazer esse assunto de uma forma informativa, para despertar essa condição da recuperação tributária, que envolve, como vimos, uma complexidade enorme de situações, que com certeza vai contribuir de alguma forma para quem tem interesse sobre esse assunto. Se você tem alguma colocação a fazer, se tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí seu comentário. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço enormemente a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.